Olá, irmãos, irmãs, graça e paz, boa noite. Boa noite. Você que está chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Este é mais um culto da Comunidade da Graça online de São Mateus. E nós estamos aqui mais uma quarta-feira para louvar ao Senhor, orar a Deus, tirar esse tempo, ofertar esse tempo a Deus. Todos nós reunidos, cada um na sua casa, mas em espírito nós estamos todos reunidos, não é mesmo? Jesus está dentro de cada lar, está junto conosco o tempo todo. E justamente por isso eu separei um salmo lá no capítulo 116, no verso 2, que diz assim: como posso retribuir ao Senhor, né, a bondade para comigo? Como Deus tem sido bom conosco, né? Mesmo na nossa espera, às vezes a nossa espera do nosso milagre, né, a espera do Espírito Santo nos consolar o nosso coração, mas o Senhor tem sido bom conosco, né? O Senhor hoje nos fez viver um dia todo, nós estamos aqui pela graça e misericórdia de Deus. Então que nós possamos ser gratos e digo mais, irmãos, nós possamos aproveitar o dia que Deus nos dá, né? Nós só temos a certeza de quando acordamos, o outro dia a gente não tem mais essa certeza. Então vamos agradecer a Deus, vamos ofertar esse tempo ao Senhor, porque Ele tem sido bom para conosco. Vamos fazer uma breve oração, então, queridos. Senhor, nós queremos Te dar graças, ó Deus, Te agradecer, como o Senhor tem sido bom para nós. A Tua palavra é verdadeira, Pai. O Senhor tem cuidado, Deus, nos detalhes de cada um na nossa vida, Pai. O Senhor tem entrado com providência, o Senhor tem se mostrado diante de nós o quanto o Senhor é fiel. Pai, às vezes a nossa espera, Senhor, nos inquieta, mas Espírito Santo nos dê esse consolo, nos dê essa paciência, Deus, de muitas vezes esperar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nos ajuda, segura na nossa mão, porque o Senhor é bom e o Senhor é bom o tempo todo. Nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar esta noite, abençoar a cada família, a cada lar, a cada pessoa que está ligada aqui conosco, Pai. Eu tenho certeza que o Senhor preparou um tempo de bênção para nós. Fala fortemente ao nosso coração, como o Senhor já tem falado. E aceita, Pai, como uma oferta agradável a Ti, esse tempo de louvor, de adoração e de ministração da palavra, Deus. Assim nós Te damos graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja Deus, querido. Não se esqueça de fazer seu pedido de oração aqui no chat. Nós temos uma equipe maravilhosa que vocês conheceram na semana passada. Quem não viu, volta lá no YouTube. Tem abraço para todo mundo. E o pessoal é muito querido. Nós somos uma grande família para ajudar a sua família. Você não está sozinho, lembre-se disso. Deixa seu pedido de oração. Dê um like já. Aproveita que você está aí, já dê um like. Se você está visitando pela primeira vez, fala da cidade de onde você está falando. Isso é tão bacana para a gente saber que nós estamos conectando pessoas de todos os lugares. Compartilha o louvor, compartilha toda essa transmissão agora. Exatamente. Seja um instrumento de bênção na vida de alguém. Eu tenho certeza que o Senhor precisa da gente para estar enviando, né? Vamos ser esses instrumentos, se permitir ser isso. Amém, queridos? Então vamos adorar ao Senhor esta noite? Amém. Amém. Glória a Deus. Assim como a minha esposa falou, momentos como esse, o que há de melhor pra gente do que poder crer e confiar em Deus, né? Então o louvor de hoje ele vai falar isso. Amém, meus amados? Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo.
cremos em Ti, ó Deus, nós acreditamos, Pai. E assim como aqueles que acreditam e que confiam, Deus, nós também confiamos em Ti, Pai. Que sejamos como os montes de Sião. Amém, meus amados? Aleluia! O reino de Deus, amado em obras, feitas por homens quaisquer, não tem sua base, nem nome, poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas ou bebidas, mas sim de muitas vidas, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus e Jesus. Mas o reino de Deus é de paz e justiça, de alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é amor, é o poder da palavra, é o louvor. A vitória é a vida em Jesus. A vitória é a vida em Jesus. O reino é a cruz. O reino de Deus é firmado em obras feitas por homens quaisquer. Não tem sua base, nem nome, poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas ou bebidas, mas sim de muitas vidas, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus e Jesus. Mas o reino de Deus é de paz e justiça, de alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é amor, é o poder da palavra, é o louvor. É a vitória, é a vida em Jesus. É a vitória, é a vida em Jesus. O reino é a cruz. O reino de Deus não é firmado em obras feitas por homens quaisquer. Não tem sua base, nem nome, poder, e nem tampouco em saber. Não é feito de comidas ou bebidas, mas sim de muitas vidas, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus, que se tornaram filhos de Deus e Jesus. Aleluia! Assim nós acreditamos que o reino de Deus, ele é firmado em obras. Amém? Feito, não é feito por homens quaisquer, não. É feito por esses que realmente acreditam e vivem o Evangelho. É que é ser igreja fora da igreja. Amém? Pastor Davis, é com o senhor. Maravilha, queridos irmãos, fomos enriquecidos aí com este tempo de louvor maravilhoso. Estamos aqui nesta quarta-feira, como eu prometi para vocês, neste mês de dezembro e janeiro, cada quarta-feira no nosso culto online, nós vamos ter um convidado especial para abençoar muito o meu e o seu coração. Então aguardem aí daqui a pouquinho uma surpresa linda para você, já vai preparando, viu aí para o seu coração, para este tempo rico e maravilhoso, dezembro e janeiro. Aí me aguentem que aí em fevereiro estamos aí com novidades e maravilhosas para o meu e para o seu coração. Tá bom? Que Deus abençoe você neste culto poderoso. Deus abençoe. Fique com a palavra do Senhor, aprendendo aí um pouco mais sobre Mateus capítulo 5, 6, o Sermão do Monte. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um culto online. Hoje, para mim, é uma grande alegria estar com vocês. E hoje é o nosso culto de ceia, né? Então já vá preparando aí os componentes da ceia, o seu cálice com o suco de uva, o seu pão, para no final do culto nós cearmos juntos, ok? Nós estamos ministrando, né, o pastor Davis, nosso querido pastor Davis, nós estamos ministrando aí nesse mês de dezembro e mês de janeiro, nós estamos numa série sobre as bem-aventuranças, né? O famoso Sermão do Monte.
E o pastor Davis, na semana passada, ele ministrou, né, com muita graça para nós e abençoou muito nossas vidas, sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E então nós temos aí como nosso texto base Mateus 5. Eu queria ler aqui alguns versículos com você, para nós introduzirmos aí a palavra. Abra sua Bíblia comigo em Mateus 5. Nós vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 3. Eu creio que vai ser uma bênção para nós nesta noite. Vamos lá? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Então nós vimos que quando o pastor Davis ministrou isso ao nosso coração, ele até fez uma pergunta e isso ficou marcado para mim. Ele disse: quem são? Quem é o pobre de espírito que Jesus estava falando? Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual diante de Deus. Aquele que reconhece que precisa de Deus, que é totalmente dependente de Deus. Aquele que busca os valores do reino de Deus, aquele que não se apoia em seu próprio entendimento, aquele que não vai na força do seu braço. Então ele reconhece essa pobreza de espírito e se torna totalmente dependente de Deus. O pastor ainda falou que isto é uma característica dos discípulos de Jesus, que nós precisamos ter esta dependência, viver nesta dependência do Espírito Santo, depender de Deus, porque nós vamos trazer para as nossas vidas valores do reino de Deus. Beleza até aí, irmãos? Agora, hoje nós vamos ver sobre Mateus 5, versículo 4. Eu quero ler com você, se você quiser acompanhar comigo. Mateus 5, versículo 4 diz assim: Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Olha o que nós acabamos de ler. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E o que será que Jesus quis dizer quando nos deixou essa frase? Eu creio que Jesus não estava falando que precisamos chorar a todo tempo, para que sejamos consolados. Não, eu entendo que nós, em esse estado de choro, nessa situação de choro, nós podemos receber consolo da parte de Deus, consolo da pessoa de Jesus, consolo da palavra, das suas promessas, porque a Bíblia nos garante que há consolo da parte de Deus para nós. Então a intenção do coração de Deus é que haja uma superação nesse estado de choro. Muitos choram por tantas coisas, por N razões que têm acontecido na nossa vida. Talvez você está vivendo aí um momento de choro, de tristeza, de luto. Então a promessa de Deus para nós nesta noite, que nós precisamos ter essa perspectiva, viver com essa perspectiva, que quando entramos na presença de Deus, quando temos uma vida de busca ao Senhor, podemos ter consolo. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender, reconhecer o que Deus tem para mim, o que Deus deseja a meu respeito, e que em Jesus, na pessoa de Jesus, eu posso encontrar consolo. Ok? Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer o que Deus deseja para mim. Abra sua Bíblia comigo lá em Jeremias 29:11. Há uma promessa de Deus para nós, que nós vemos aqui o desejo do coração de Deus em relação a nós,
em relação a você. Olha o que diz lá Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, ao ler esta promessa de Deus, o que me cai ao coração é que Deus está dizendo, seja o que for, seja qual for a situação que você está enfrentando, em Jesus Cristo, nós podemos ter consolo. Porque Deus tem planos de paz. Deus deseja o nosso bem. Deus quer que possamos estar de bem com a vida, de bem com a nossa família. Apesar de termos circunstâncias, apesar de termos dificuldades, nós precisamos superar através do consolo que vem de Deus, através do consolo que vem da palavra de Deus. Por quê? Deus não deseja o nosso mal, Ele deseja o nosso bem. Não é só no contexto espiritual, é na nossa vida terrena, no dia a dia, nas coisas que fazemos. Isto também deve ser incluído e faz parte do reino de Deus. Deus quer que sejamos felizes, bem-aventurados, quer dizer, felizes, aqueles que buscam em Deus. Então, para aqueles que choram, há consolo na presença do Senhor. Veja comigo o que está escrito em João 16:24. Se você for rápido aí, abra sua Bíblia comigo. Olha que promessa maravilhosa que Jesus nos deixou. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então há um desejo no coração de Deus que sejamos alegres, que precisamos buscar em Deus, pedir. Devemos buscar em Deus as suas promessas, aquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que a nossa vida seja uma vida também de alegria. Não estou pregando aqui uma ausência de dificuldades, uma ausência de, há tempos que estamos bem, há tempos que estamos menos bem, há tempo que parece que tudo acontece ao mesmo tempo. Não é esta ausência, mas é em meio ao choro, em meio às dificuldades, nós podemos receber consolo. Ao tempo de choro, nós podemos receber consolo quando estamos diante de Deus, quando estamos firmes em suas promessas. Uma coisa que me veio ao coração enquanto eu meditava nesta palavra é que às vezes a gente chora tanto, a gente chora para a esposa, a gente chora para o patrão, a gente chora para o amigo. Não há mal em se abrir com ninguém, devemos fazer isso, devemos ter amizades e confiança de que podemos chorar. Mas às vezes a gente está chorando tanto para aqueles que não conseguem trazer consolo, não podem nos consolar como Deus tem poder para consolar. Então, quando Jesus, uma certa ocasião, ele entrou na sinagoga, e essa passagem está em Lucas 4, e Jesus abriu as Escrituras e começou a ler lá para aquele povo que estava lá sobre para que ele veio a este mundo. Ele começou a ler sobre o seu ministério, sobre o propósito dele ter vindo a este mundo. E ele começou a ler a passagem que estava profetizado sobre ele lá em Isaías. E eu quero ler esta promessa, sobre a vida de Jesus, uma profecia sobre a vida de Jesus. Abra sua Bíblia comigo lá em Isaías 61. Nós vamos ler aqui do 1 ao 3. Olha como é poderosa a palavra de Deus. Vamos lá? Aí, Jesus, lendo lá na sinagoga, ele começou. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Olha para que Jesus veio. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas
aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus. Olha agora, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então Jesus começou a ler aquilo que estava profetizado a respeito dele, e ele disse: eu vim a este mundo para consolar os que estão tristes. Por isso lá no Sermão do Monte ele disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Há este poder na pessoa e na palavra do Senhor, de nos consolar. E ele disse mais ainda, de dar alegria aos que choram, né? Aqueles que estão deprimidos. Na presença de Deus há um ânimo novo. É possível ser consolado através da pessoa e das palavras, né? Da palavra de Deus. Há pessoas hoje em dia que vivem de uma maneira inconsolável. Não querem receber consolo. Estão com o coração endurecido. A palavra parece que não entra, que não fala, que não muda. Nós precisamos nos abrir e crer que Deus pode nos consolar. E ao ler isto, Jesus disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então o reino dos céus está entre nós. Jesus está entre nós. E ele veio para consolar os que choram. Creia nisto. Né? O choro pode acontecer por várias situações, mas Jesus está dizendo que é possível ser consolado na sua presença. É possível ser consolado através da palavra de Deus. Então, o que tiramos desta primeira lição é que, diante de tudo que nos leva a chorar, diante de toda a pressão, de toda a dificuldade, nós precisamos ter uma perspectiva e ânimo de que há consolo em Jesus Cristo. Amém? Esta é a primeira lição. Segundo passo é que nós podemos aprender com o choro. Quando Deus trouxe essa lição ao meu coração, né, e eu meditava lá, o que Jesus estava querendo nos ensinar quando disse que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Porque no estado de consolo, quando nós paramos para refletir, quando nós paramos para buscar a Deus, nesse estado de choro, o que Deus espera de nós é que haja uma superação, é que haja uma virada, é que a gente possa abandonar e se aceitar ser consolado por Deus e pela sua palavra e deixar Deus curar, aprender com aquela situação. E olha, queridos, há uma aplicação mais prática, né, que tem na Bíblia, que há na palavra de Deus, está lá em Eclesiastes 7, versículo 2. Nós temos aqui uma aplicação prática de como superar este momento de choro e alcançar o consolo de Deus e aprender com esse estado, né, com essa situação. Vamos ler? É melhor ir à casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Olha que interessante. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois onde há luto, lembramos que um dia vamos morrer. E olha agora como Deus chama a nossa atenção. E os vivos nunca devem esquecer isto. Irmãos, esta palavra é poderosa. A Bíblia está dizendo que ali no momento de luto, apesar de tanta dor, de tanto sofrimento, né, por um ente querido que nos deixou, ali nos faz lembrar de que um dia nós vamos morrer. Que a vida é muito maior do que o tempo que estamos vivendo.
A vida é eterna. Então, ali nesse momento de luto, nós precisamos considerar que estamos neste mundo de passagem. Que um dia também vai chegar a nossa hora, um dia também vamos morrer. E a Bíblia está nos dizendo que nós devemos considerar isto. Né? A gente não vai ficar aqui neste mundo para semente, para sempre, mas um dia nós vamos morrer. E o que nós aprendemos com isto? Né? Eu vejo lá que todas as nossas ações, tudo aquilo que estamos vivendo, as circunstâncias, as nossas decisões, os nossos feitos, de uma certa maneira, ela vai refletir de como vamos viver na eternidade. A gente não pode viver só para o aqui e agora. É assim que esse texto está chamando a nossa atenção, que ali vemos o fim de todos os homens. Nós temos que viver de uma maneira desejando um dia estar com Deus para sempre, de um dia estar na eternidade. Eu não posso viver só para este presente. Né? Uma certa ocasião nós fizemos um estudo sobre um livro de John Bevere, que o título era Movidos pela Eternidade. Então nós temos que viver de uma maneira intensa, de que as nossas ações, aquilo que eu tenho realizado, vai me levar para o céu. De que tudo que eu tenho feito vai garantir a minha salvação e eu estarei com o Senhor para sempre. Porque esta vida vai passar. E outra, no momento de luto, né, nós lemos aqui que ali se vê o fim de todos os homens e aqueles que estão vivos precisam levar isto em consideração. Por quê? Não sei se a maioria dos velórios que a gente vai lá estar com os amigos, consolar os amigos, nós vimos lá que uns choram por remorso, outros choram por tanta angústia, há tantas situações ali, vai saber o que está passando na cabeça daquela pessoa que está ali, mas o que nós percebemos, que no luto é um lugar de arrependimento, de coisas que poderíamos ter feito e não fizemos, de situações que poderíamos ter feito melhor e deixamos de fazer. E ali a gente começa a se lamentar e há aquele arrependimento de que deveríamos viver de uma maneira mais intensa, mais proveitosa. Deveríamos ter amado mais, ser mais generosos, ter servido mais, ter investido mais tempo com a nossa família, ter servido a Deus de uma maneira mais intensa. E ali a gente vê que agora não dá para fazer mais nada. Tanto aquele que se foi e aqueles que estão conosco. Então é este aprendizado que a Bíblia diz que devemos considerar. Como estamos vivendo a nossa vida? Será que nós estamos vivendo de uma maneira intensa e valorizando aqueles que estão conosco? Porque aqueles que partiram não há mais o que fazer. Mas para nós que ficamos, precisamos rever as nossas atitudes, rever aquilo que estamos fazendo, e buscar em Deus viver de uma maneira mais intensa, buscar em Deus, assim, valorizar mais a esposa, valorizar mais o marido, valorizar mais os filhos. Nós precisamos viver de uma maneira intensa enquanto estamos vivos. Porque depois que partirmos deste mundo, nós vamos viver eternamente para o Senhor. Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu leio esse texto, será que estamos preparados para este dia do luto? Será que eu tenho buscado a Deus e eu tenho entregado a minha vida ao Senhor? Você que está ouvindo esta mensagem, se você ainda não conhece a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, nós precisamos fazer isso enquanto estamos vivos. Precisamos reconhecer que precisamos do Senhor e que só através de aceitar Jesus como Senhor da minha vida
eu terei a vida eterna, eu terei a salvação e um dia estarei com o Senhor para sempre. Então nós podemos aprender várias coisas com o momento de luto e considerar se realmente o que eu estou vivendo, se eu estou vivendo para as coisas importantes, se ali neste momento há um arrependimento, há algo que eu preciso mudar, eu preciso buscar correção através da palavra do Senhor. Eu preciso dar uma nova direção à minha vida através dos princípios do reino de Deus. Por isso que Jesus disse que nesse estado de choro pode haver consolo, porque haverá uma virada na nossa vida, haverá uma correção se conseguirmos reconhecer que precisamos mudar de direção e aceitar esse consolo do Senhor através das suas promessas e através da sua palavra. E em terceiro lugar, o choro, ele também representa um clamor, representa arrependimento diante de Deus. E nas Escrituras nós vemos vários exemplos de pessoas que se arrependeram, que choraram diante de Deus, e ali as suas lágrimas se tornaram em um pedido de socorro, em um clamor desesperado pela intervenção de Deus. Eu quero ler aqui um exemplo de Ana, que está lá em 1 Samuel, quando Ana se levantou e com a alma amargurada, diz a Bíblia, ela chorou muito e orou ao Senhor. E ali Deus ouviu o seu clamor, viu as suas lágrimas, interviu na situação de Ana e abençoou a vida de Ana. Então, como ouvimos lá no começo, se temos que chorar, precisamos chorar aos pés do Senhor, buscar este consolo da parte de Deus, gritar socorro para o Senhor, que o nosso choro se torne um pedido de socorro. Sabe quando você se sente totalmente impotente? Sabe quando você não tem mais o que fazer, não consegue fazer mais nada? Nós precisamos buscar este socorro em Deus. Eu quero também ler com você o exemplo de Ezequias. Ezequias chorou por causa da sua enfermidade e Deus mudou a sua sorte. Olha que legal lá em Isaías 38, do 1 ao 6. Diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. Olha só, e Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: vá dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria, e defenderei esta cidade. Então ali, por causa deste clamor, por causa do choro, Deus ouviu o clamor de Ezequias, viu as suas lágrimas e mudou a sua sorte, e acrescentou dias a Ezequias. E será assim conosco. Por isso que Jesus garantiu: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Este consolo fala de uma intervenção de Deus, de um socorro de Deus. Amém, queridos? Deus deseja o nosso bem e há promessas de consolo para nós. Lá em Isaías 25:8 diz assim: Deus destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas do teu rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Então há profecias de que Deus enxugará toda a lágrima do nosso rosto. Também lá em Apocalipse 7:17 diz assim:
pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor, e ele os guiará a fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então há profecias de que um dia não haverá mais choro, não haverá mais lágrimas, né? Isso é uma profecia a nosso respeito, a respeito da igreja do Senhor. Mas Jesus não prometeu extinguir o choro por agora. O que ele prometeu? Que em meio ao choro haverá consolo. Então o que aprendemos de tudo isto é que enquanto não chega este grande dia, onde não haverá mais lágrimas, o que nós precisamos crer e aceitar é que há consolo da parte de Deus, que há consolo na palavra do Senhor. Olha, Jesus disse lá em João 14,16, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Está falando do Espírito Santo. Está falando que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador. E nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, incline o seu coração ao Senhor. Deixe Deus cuidar de você através da sua palavra, através da igreja. Abra-se para que Deus possa te consolar. Porque nós somos bem-aventurados. Seremos felizes quando formos consolados pelo Senhor. Esta é a promessa de Deus. A Bíblia também diz lá em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Outras versões dizem, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Né? Então creia que mesmo você que está no estado de choro, Deus quer trazer consolo à sua vida, consolo à sua família, virar a sua sorte, assim como fez com Ana, assim como fez com Ezequias, assim como fez com Davi e tantos outros. Deus pode te abençoar. Lá em Salmo 126, do 5 ao 6, diz assim, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. O que isso nos ensina? Que em todo tempo, mesmo que esteja chorando, continue buscando a Deus, continue trabalhando, continue fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para ser feito. Ainda que doa, ainda que você não veja, ainda que parece que nada está acontecendo, continue crendo, porque bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A Bíblia garante que nós vamos trazer os nossos frutos quando temos a nossa vida entregue nas mãos do Senhor. Amém, queridos? Eu creio que esta palavra, e espero que esta palavra abençoe o seu coração. Eu quero orar agora pelos pedidos do chat, por aqueles que estão ainda assistindo conosco aí ao vivo. Então, feche os seus olhos. Deixa eu fazer uma pergunta antes de orar. Qual é o seu estado? O que tem levado você a chorar? Nós vimos que nós precisamos entender o que Deus tem para nós, que Deus quer o nosso bem. Nós vimos que podemos aprender com o choro e vimos também que o nosso choro é um clamor, é um pedido de socorro a Deus. Então nós podemos praticar isto nesta noite, através da nossa oração. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, por esta promessa poderosa que diz, bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. E nós cremos que o consolo vem através da tua presença, através das tuas promessas, através daquilo que o Senhor quer realizar em nossa vida. Ainda que estamos no estado de choro, ajuda-nos a aprender, a reconhecer onde precisamos mudar, a reconhecer aonde precisa haver uma intervenção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão chorando por situações
que não há o que fazer, que na força do seu braço, naquilo que eles conhecem, não há o que fazer, que a tua intervenção nos alcance, Senhor, neste dia, que possamos receber consolo da tua parte. Senhor, todos aqueles pedidos que foram colocados no chat, aquele que está acamado, aquele que está doente, aquele que está com dificuldade com a sua família, no seu relacionamento conjugal, Senhor, que haja uma intervenção poderosa da tua parte, que teu Espírito Santo possa alcançar essas famílias, que teu Espírito Santo venha libertar este homem, que teu Espírito Santo venha renovar as forças desta mulher. Oh Senhor, em nome de Jesus, socorre aqueles que estão aflitos, socorre aqueles que estão chorando diante da tua presença. Senhor, socorre aqueles que têm chorado, mas que não conseguem se abrir na tua presença. Muda o quadro, muda a situação, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa essas famílias, abençoa a nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? E como eu disse no começo, hoje é nosso culto de ceia, e hoje aqui eu tenho a presença do Agamenon e do Paulo, que vão louvar ao Senhor aqui junto conosco para cearmos. E eu gosto sempre de ler a palavra do Senhor para ministrar a ceia. Pegue aí o seu cálice com suco de uva, o seu pão, para a gente cear. Antes de consagrar, eu quero ler aqui a palavra do Senhor. Eles já vão começar aqui a ministrar o louvor para a gente cear. E olha que maravilha, queridos. Lá em 1 Coríntios 11, diz assim, o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Coríntios: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu o pão e disse: este é o meu corpo, que é dado a favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, Jesus pegou o pão e partiu e disse: este é o meu corpo, entregue a favor de vocês. Quando nós lembramos da obra da cruz, eu gosto sempre de mencionar isto. Por causa da obra da cruz, em fé, podemos receber cura. Ao participar do corpo de Jesus, ao comer este pão, que é o corpo do Senhor, nós estamos recebendo cura. Depois, semelhantemente, ele pegou o cálice e disse: este é o meu sangue, o cálice da nova aliança. Nós lembramos que através da obra da cruz, do sangue derramado, nós somos perdoados dos nossos pecados. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que por causa da obra da cruz, por causa de Jesus, temos paz com Deus. E do que os nossos pecados, o Senhor não lembra mais. Vamos cear com esta certeza da salvação, da vida eterna. Levante aí o seu pão e o seu cálice. Vamos consagrar ao Senhor. Pai, obrigado pelo teu corpo. Este pão é o corpo de Cristo para a cura de todas as nossas enfermidades. Obrigado pela obra da cruz. Obrigado por ter morrido no meu lugar, sendo eu ainda um pecador. Senhor, o cálice, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança para o perdão dos nossos pecados. Nós consagramos o pão, o cálice, em nome de Jesus, e declaramos que ao comer, ao participar da mesa do Senhor, nós recebemos cura, recebemos perdão dos nossos pecados.
para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Coma do pão, beba do cálice. É adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Oh Deus, obrigado, Pai. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento e sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e que se perde não volta. E o que fazer? E o que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus Aleluia. quando lhe falta tudo. Glória a Deus. Amém, queridos. Como é bom estar na presença do Senhor. Que você tenha uma noite abençoada e até a próxima quarta-feira. Na semana que vem nós vamos aprender sobre o bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Então te espero lá na quarta-feira que vem. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa. Beijo a vocês. Tchau, tchau. Minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos.